Com a segunda janela de transferências do futebol brasileiro já ativa, o treinador Dorival Júnior definiu a prioridade de contratação. Entendam por que sonharmos com o atacante Malcom no Corinthians nesse momento é algo muito difícil acontecer. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino na Neoquímica Arena, jogo que marca o retorno do Timão aos jogos após 30 dias de paralisação. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começaremos esse vídeo de hoje falando sobre o encerramento dos trabalhos, preparação finalizada. O Corinthians finalizou a preparação para o jogo contra a equipe do Bragantino, jogo que marca o retorno do Timão aos jogos após 30 dias de paralisação. Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o duelo de hoje contra o Bragantino, jogo que acontecerá às 19 horas na Neoquímica Arena e será válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Os trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores aqueceram na academia e também assistiram vídeos com instruções sobre o adversário. Depois, em campo, Dorival Júnior comandou trabalhos táticos e também tiveram trabalhos de jogadas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians volta a campo após 13 dias de trabalhos e antes dos 13 dias de trabalhos tivemos 15 dias de descanso para os jogadores. Corinthians, que a última vez que entrou em campo, a última partida oficial, aconteceu dia 12 de junho, aquele 1-1 contra o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão. Então, Corinthians volta a campo hoje, tendo necessidade de vitória. Nesse momento estamos na 10ª colocação da competição com 16 pontos, enquanto o adversário o Bragantino luta na parte de cima. Nesse momento estão na 3ª colocação com 23 pontos. Então, para esse jogo de hoje, jogo com necessidade de vitória, uma provável escalação do Corinthians para esse duelo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, Maicon, José Martínez, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e Ángel Romero. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte. Primeiramente, falando da escalação provável, a escalação que está na mídia, a escalação que foi divulgada pela imprensa, eu gosto dessa escalação, mas eu sinceramente colocaria o Ranieri no lugar do Maicon. Eu, sinceramente, gosto muito do Maicon, acho que ele distribui muito jogo, mas nesse momento eu vejo o Ranieri à frente do Maicon, mas de repente ele optar pelo Maicon, claro que vamos torcer para todos os jogadores que começarem o jogo, jogadores que entrarem no decorrer do jogo, para que todos vão bem. E claro, o Corinthians precisa vencer, necessita da vitória. Esse jogo de hoje é uma oportunidade de demonstrar, e nós vamos acompanhar, aliás, qual será o resultado de todos esses dias de trabalhos. Foram 13 dias de trabalhos e também os jogadores descansaram por 15 dias. O Dorival trabalhou, implantando a sua metodologia de trabalho. Então hoje será o primeiro teste, a primeira oportunidade que a comissão técnica, os jogadores terão para demonstração dos resultados de todos esses trabalhos. Claro que nós queremos que o Corinthians jogue bem, nós torcemos para que isso aconteça. Vencer o Bragantino hoje será essencial. Podem anotar aí, não será um jogo fácil, mas eu confio que os trabalhos feitos durante essas últimas semanas teremos resultados positivos hoje. Eu acredito que o Corinthians conseguirá uma boa vitória. Vamos conquistar os 3 pontos dentro de casa com o apoio da Fiel, que eu tenho certeza que a arena estará lotada. E agora vamos falar sobre o atacante Malcom. Eu quero explicar para vocês por que sonharmos com o Malcom, falarmos de Malcom no Corinthians, nesse momento, na realidade, é algo muito difícil de acontecer. Eu não vou falar impossível, porque no futebol as coisas podem mudar
de uma hora para outra, mas vamos lá. No final da semana passada, surgiram informações de que o Malcom estava em processo de rescisão com o Al Hilal da Arábia Saudita. E claro que essas informações acabou causando uma mobilização muito grande entre nós corintianos, porque o Malcom é cria do terrão, surgiu no Corinthians em 2014, em 2015 campeão brasileiro, depois foi para a Europa, passando por Bordeaux da França, Barcelona na Espanha, passando pelo Zenit, passando também, no caso agora, aliás, onde ele está no Al Hilal, e um jogador que hoje poderia suprir a necessidade, por exemplo, que o Corinthians tem de jogar aberto pelo lado do campo. Dessas informações que o Malcom está em processo de rescisão com o Al Hilal, que acabou mexendo ainda mais com nós corintianos, foi o que a Esportes da Sorte fez. Fez uma enquete lá, perguntando se nós gostaríamos que o Malcom voltasse. Claro que viralizou, mas enfim, só ficou nisso, não aconteceu nada. Mas, capitão, por que você fala que é muito difícil, praticamente impossível, o Malcom voltar para o Corinthians? Primeiramente, o cenário de ser muito difícil. O Al Hilal pagou cerca de 320 milhões pelo Malcom na época que o comprou, há 2 anos atrás. Como que seria essa rescisão? Como que será? O Al Hilal vai liberar o Malcom de graça? Acabou tudo? O Malcom tem contrato com eles até o final de 2027. Tem muito dinheiro a receber. Fala-se que ele ganha 10 milhões por mês. Ele vai abrir mão desse dinheiro até 2027 para rescindir o contrato? Então terá que ser feita uma negociação ali um tanto quanto complicada. O Malcom tem apenas 28 anos. Tem muito mercado ainda, tanto no mundo árabe e também na Europa. Esses dias mesmo surgiram algumas informações que o Atlético de Madrid está de olho no jogador. O Corinthians, infelizmente, não tem dinheiro. O Corinthians não tem condições de ir lá e fazer uma proposta para o Al Hilal e trazer o Malcom de volta. O cenário favorável para o Corinthians seria, de repente, o Al Hilal decidir emprestar o jogador por uma temporada e meia, dar preferência ao Corinthians, que é o clube onde ele surgiu, para não ter nenhuma concorrência por lá, pagar os salários dele, 80%, 90%, aí seria um cenário favorável. Mas isso é difícil de acontecer. Sabemos que se o Al Hilal for negociar o jogador, acredita que será recuperando pelo menos boa parte do investimento. Então é por isso que eu falo para vocês que hoje, Malcom no Corinthians, nós sonharmos com o Malcom no Corinthians é muito difícil de acontecer. A minha opinião quanto a essa questão do Malcom é a seguinte. Eu vou explicar de uma forma mais detalhada porque eu estou falando para vocês que hoje nós sonharmos com o Malcom é algo muito difícil de acontecer. Eu não vou falar impossível porque no futebol nada é impossível, ainda mais se tratando de Corinthians. Mas vamos lá. A análise que eu fiz é do cenário atual do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro. Sabemos que a situação financeira do Corinthians ela é muito complicada. Então, quando nós vimos o Corinthians não tendo sucesso em uma negociação pelo Biel, que é um jogador que sabemos que é muito mais barato que o Malcom, aí fica muito difícil de repente nós sonharmos que o Malcom vem. Tem detalhes muito importantes nessa rescisão do Malcom. E um detalhe, eu não tenho informação nenhuma. Estou passando para vocês apenas a análise. Afirmo isso. De repente eu posso estar falando isso aqui, que é muito difícil, que é algo que fica difícil nós sonharmos e alguém pode estar agora dentro do Corinthians lutando para encontrar uma forma de trazer o Malcom. Teve a questão lá da Esportes da Sorte, mas eu até falei para vocês anteriormente que, para mim, foi uma forma deles conseguirem engajamento nas redes sociais, deu certo. Mas o que eu falo? Vamos lá. Tá, o Malcom vai rescindir. Como que será essa rescisão? O Al Hilal pagou por ele 320 milhões há 2 anos atrás. Vão abrir mão do dinheiro total? Supondo que o Al Hilal abra mão. O Malcom vai abrir mão do dinheiro que ele tem a receber até o final de 2027. Ele ganha 10 milhões por mês. Um cenário favorável seria eles emprestarem o Malcom. Vamos emprestar o Malcom por 1 ano e meio e aí dar preferência ao Corinthians, que é o clube de onde ele surgiu e tudo mais. Aí sim poderíamos pensar nessa questão, mas visando questões financeiras, de repente poderíamos pensar isso. O Malcom tem muito mercado na Europa,
Eu vi informações de que o Atlético de Madrid está de olho nele. O mercado dele no mundo árabe é gigantesco, então o Malcom vai voltar para o Corinthians um dia? Eu acredito que sim, mas eu não vejo agora. Mas volto a dizer, eu não tenho informação nenhuma. Estou apenas fazendo uma análise para vocês do cenário atual no Corinthians. Eu gostaria muito que o Malcom voltasse. Gostaria mesmo, resolveria esses problemas aí que o Corinthians tem desse atacante de lado de campo, que é a prioridade do Dorival, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Mas analisando esse contexto geral, muito difícil o Malcom voltar para o Corinthians. Eu não posso cravar nada, porque eu não tenho informação. Eu estou apenas analisando esse cenário que nós estamos hoje. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a prioridade do Dorival Júnior nessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Hoje é dia 13 de julho de 2025. Estamos já no terceiro dia de janela de transferências. Hoje está completando 3 dias que a janela de transferências abriu oficialmente. Claro, o Corinthians ainda segue de forma discreta no mercado da bola. Já estamos acompanhando muitos nomes que foram ligados ao Corinthians, mas até o momento o Corinthians não avançou. Lembrando que a janela ela abriu no último dia 10, como eu disse, hoje está completando 3 dias e vai até o dia 2 de setembro. Então, se tem tempo ainda para poder negociar. Como eu disse, muitos nomes foram oferecidos ao Corinthians até agora. Tivemos o lateral direito Davi Pastor, tivemos um outro lateral direito, no caso o Joaquim Garcia, um lateral direito argentino de apenas 23 anos que acabou empolgando, mas ainda as conversas são bem iniciais. Tivemos também o goleiro Kelvin, que deixou recentemente o futebol português, o Quinteiro também foi oferecido, vários atacantes, o Vitor Sá, o Vitinho, o Carlos Vinícius, atacante que nas próximas horas poderemos ter alguma novidade em relação a ele. O Corinthians até demonstrou interesse, mas ainda não avança, e é justamente devido à prioridade do Dorival Júnior. A prioridade do Dorival é um atacante que atue aberto pelos lados do campo. Essa é a prioridade do Dorival, do Fabinho Soldado, do Corinthians nessa janela de transferência. A diretoria do Corinthians busca um atleta que seja viável para o clube no mercado. O Corinthians abriu negociações com o Sporting de Portugal pelo Biel, chegou a fazer 2 propostas, uma por empréstimo e outra de cerca de 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador, mas a equipe portuguesa acabou não aceitando. Então o Corinthians dá preferência para esse atacante de velocidade, esse atleta que tenha características de drible nessa janela de transferência. Sabemos que existem dificuldades para o Corinthians contratar, principalmente a questão financeira. O Corinthians não tem dinheiro, e ainda também temos a questão de no momento o Corinthians está sendo comandado por uma diretora interina. Mas o que o Dorival quer, o que o Dorival pede, trata como prioridade, é esse atacante que atue aberto pelo lado do campo. Vamos torcer para que encontre um bom nome e consiga negociar para que o Corinthians tenha esse jogador à disposição quanto antes possível, mas não será nada fácil. A minha opinião quanto a essa prioridade do Dorival é a seguinte. Bom, primeiramente, o Corinthians busca reforços pontuais, e esse atleta que atue aberto pelos lados do campo é a prioridade, é a característica que o Corinthians precisa. Hoje, o Corinthians tem ali no elenco, que podemos dizer que tem essa característica, é o Romero, é também o Thales, mas o Corinthians quer mesmo alguém que seja de velocidade, que parta para cima do adversário, um jogador de drible. Então essa é a característica que o Dorival tem como preferência, que o Fabinho tem, que o Corinthians, no caso, está buscando. Vou falar para vocês, não vai ser nada fácil o Corinthians encontrar esse jogador. Por quê? Porque, primeiramente, tem que ser um protagonista, um atleta que chegue para ser titular. Um jogador com esse status, hoje, sabemos que é caríssimo e o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tem as dificuldades financeiras,
Tem também a questão de hoje, o Corinthians está sendo administrado por uma diretoria interina, que daqui a menos de 30 dias não estará mais. Por quê? Porque mesmo se o Augusto Melo não volte, teremos as eleições do conselho. Então aí para ser definido quem vai ficar até o final do ano que vem. Então isso de repente pode trazer um desconforto para quem for vender algum jogador para o Corinthians. Vai ser difícil, vai ser bastante complicado. O Vitinho, que foi oferecido, pode fazer essa função. O Vitinho também atua aberto pelos lados do campo. O Carlos Vinícius é um jogador que atua mais de forma centralizada, é um atacante mesmo. Agora, quem resolveria esses problemas do Corinthians é o Malcom, sem sombra de dúvidas. O Malcom que na semana passada a Esportes da Sorte viralizou, fazendo uma enquete se nós corintianos aceitaríamos ele de volta, quando surgiram informações que ele pode rescindir seu contrato com o Al Hilal, seria um sonho, mas hoje falar de Malcom no Corinthians é muito difícil acontecer, para não falar impossível, porque nada é impossível se tratando de Corinthians, mas quando se trata do Corinthians gastar dinheiro, é algo impossível que o Corinthians não tem. O Malcom tem 28 anos, muito mercado na Europa, fala-se que ganha 10 ou 12 milhões de reais por mês, então é difícil. Para nós que somos torcedores, vamos torcer. Dorival definiu essa prioridade, eu acredito que realmente o Corinthians precisa desse atleta. É muito difícil, mas vamos torcer para que o Corinthians tenha sucesso nessa janela de transferências e encontre esse jogador e que ele chegue o quanto antes possível. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês pensam sobre o Charles? Realmente vale a pena o atleta dar preferência ao Corinthians e ficar? Ou vocês acham melhor que de repente ele sair seria melhor para todos, para ele ter mais espaços, jogar e para o Corinthians também abrir espaços na folha salarial? E quanto à prioridade do Dorival, um atacante aberto pelos lados do campo, vocês acham que o Corinthians vai conseguir encontrar esse nome? E vocês têm alguém que vocês acham que o Corinthians poderia ir atrás? Comentem aí. E quanto ao jogo de hoje contra o Bragantino, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vitória do Timão, 2-1 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. É nóis, um abraço e vai Corinthians!